Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod do Kidding Tour e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. E hoje vou contar sobre os muitos contos de Azeroth, desde o início. Por isso, Fique um pouco e escute. Azeroth é apenas um pequeno mundo em um vasto universo. Um reino cheio de magias poderosas e seres poderosos. Desde o início dos tempos, essas forças influenciaram Azeroth e os cosmos circundantes, colocando as estrelas em movimento e moldando o destino de incontáveis mundos e civilizações mortais. A luz e a sombra são as forças mais fundamentais existentes. Embora contraditórias por sua própria natureza, elas estão unidas em uma escala cósmica. Uma não pode existir sem a outra. Pura luz e sombra residem em um reino fora das fronteiras da realidade, mas os tons de sua presença são encontrados no universo físico. A luz se manifesta como magia sagrada, enquanto a sombra, também conhecida como o vazio, aparece como magia sombria. As forças da vida e da morte dominam todos os seres vivos no universo físico. As energias da vida, comumente conhecidas como magia da natureza, promovem crescimento e renovação em todas as coisas. Morte, na forma de magia necromântica, atua como um contrapeso para a vida. É uma força inevitável que gera desespero nos corações mortais e empurra tudo para um estado de decadência entrópica e eventual esquecimento. As forças da ordem e da desordem governam os sistemas cósmicos do universo físico. A ordem é mais comumente percebida na realidade como magia arcana. Esse tipo de energia é inatamente volátil e seu uso requer intensa precisão e concentração. Por outro lado, a desordem se manifesta como magia vil, altamente destrutiva. Essa energia bruta e extremamente viciante é alimentada pela extração de vida dos seres vivos. Os elementos fogo, ar, terra e água servem como os blocos básicos de construção de toda a matéria no universo físico. As culturas xamânicas há muito procuram viver em harmonia ou afirmar o domínio sobre os elementos. Para fazer isso, eles invocam as forças primordiais do espírito e da decadência. Aqueles que procuram trazer equilíbrio aos elementos dependem do espírito, às vezes referido como quinto elemento pelo xamã ou Ti pelos monges. Essa força que dá vida interconecta e une todas as coisas existentes como uma só. A decadência é o preço do xamã que procura subjugar os próprios elementos e os transformar em armas. A grande escuridão do além representa o universo físico. É um reino vivo infinito composto de inúmeras estrelas, mundos e civilizações mortais. Azeroth, o mundo de Warcraft, é apenas um dos incontáveis mundos que vagam pelas vastas extensões da grande escuridão do além. A espiral etérea é uma dimensão astral que está em paralelo com a grande escuridão do além. As forças da luz e do vazio sangram juntas nos limites da espiral etérea, intrometendo-se no universo físico, distorcendo a realidade além da medida. O Sonho Esmeralda é um reino etéreo de espíritos e natureza selvagem, que existe ao lado do mundo de Azeroth. Seres incríveis, conhecidos como Guardiões, forjaram o Sonho Esmeralda para atuar como um mapa para o caminho evolucionário da flora e fauna de Azeroth. Os dois reinos são unidos como um só. Conforme a vida flui e reflui pelo mundo físico, as energias espirituais que saturam o Sonho Esmeralda acompanham o ritmo. Embora ligado ao mundo físico, o Sonho Esmeralda é um lugar que a maioria das mentes mortais acharia estranho e surreal. Mas algumas dessas mentes, ao canalizar o mago druida, podem entrar em um estado de sonho e navegar conscientemente no Sonho Esmeralda.
Seus pensamentos podem moldar e influenciar partes desse verdejante reino espiritual, mas a marca que esses sonhadores deixam para trás é permanente. Nos caminhos dos sonhos, o tempo e a distância são mutáveis. Os espíritos fluem como ventos vivos através de trechos exuberantes de florestas primordiais em constante mudança. O que parece tangível em um momento torna-se intangível no próximo. Marcos aparentemente impermeáveis se transformam em um piscar de olhos. Como o sonho Esmeralda, as terras sombrias estão ligadas tangencialmente aos mundos de Azeroth. No entanto, enquanto o sonho Esmeralda representa a vida, as terras sombrias representam a morte. Eles são reinos de pesadelo, de decadência, planos espirituais labirínticos repletos de almas dos mortos que deixaram o mundo dos vivos. A origem das terras sombrias permanecem incertas, mas elas existem desde que a vida mortal surgiu no universo físico. Muitos acreditam que as almas mortais são atraídas para esse lugar escuro no momento da morte, onde permanecem para sempre. Outros ainda esperam que suas almas sigam para um lugar mais brilhante, em vez de definhar por toda a eternidade nos confins frios das terras sombrias. Os Senhores do Vazio são entidades monstruosas, compostas de pura energia sombria. Esses seres são cruéis e impiedosos, além da compreensão mortal. Impulsionados por uma fome insaciável, os Senhores do Vazio procuram devorar toda a matéria e energia do universo físico. Em seu estado natural, os Senhores do Vazio existem fora da realidade. Apenas as mais poderosas dessas entidades podem se manifestar no universo físico, e apenas por um período limitado de tempo. Para manter sua presença na realidade, os Senhores do Vazio devem consumir quantidades incontáveis de matéria e energia. Os Naaru são criaturas benevolentes de energia sagrada viva. Eles são, talvez, a expressão mais pura da luz que existe na grande escuridão do além. Os Naaru juraram trazer paz e esperança a todas as civilizações mortais e atacar as forças das trevas do vazio que buscam engolir a criação. Os titãs são seres divinos colossais, compostos da matéria primordial da qual o universo nasceu. Eles vagam pelo cosmos como mundos ambulantes, imbuídos do poder bruto da própria criação. Os titãs usam essa força incrível para encontrar e despertar outros de sua espécie, outros que ainda dormem nos cantos mais distantes da grande escuridão. A Legião Ardente é a força mais destrutiva dentro da grande escuridão do além. O titã caído Sargeras criou este vasto exército demoníaco para vasculhar toda a criação. A Legião Ardente se move de mundo para mundo, dizimando tudo em seu caminho com uma magia vil devastadora. Ninguém sabe exatamente quantos mundos e civilizações mortais os demônios aniquilaram em sua cruzada ardente profana. Os demônios que preenchem as fileiras da Legião Ardente são altamente resistentes. Seus espíritos estão amarrados à espiral etérea, tornando-os extraordinariamente difíceis de destruir permanentemente. Mesmo que um demônio morra no seu universo físico, seu espírito retornará à espiral etérea e se manifestará em forma corpórea novamente. Para destruir verdadeiramente o espírito de um demônio, a criatura deve ser morta na própria espiral etérea, em lugares onde esse redemoinho volátil sangra em mundos mortais ou em áreas inundadas com as energias da Legião Ardente. Os deuses antigos são manifestações físicas do vazio. Eles são pesadelos encarnados, montanhas de carne arruinada e tentáculos contorcidos que crescem como cânceres dentro dos mundos da grande escuridão. Essas entidades malignas servem aos senhores do vazio e vivem apenas para transformar os mundos que infestam em lugares de desespero e morte. Os deuses selvagens
são manifestações primordiais da vida e da natureza. Eles são criaturas de dois reinos. Os deuses selvagens habitam o mundo físico de Azeroth, mas seus espíritos estão ligados ao etéreo sonho Esmeralda. Muitos deuses selvagens aparecem na forma de animais gigantescos, como lobos, ursos, tigres ou pássaros. Os espíritos elementais são seres primitivos e caóticos do fogo, da terra, do ar ou da água. Eles foram algumas das primeiras criaturas sencientes a habitar os mundos nascentes do universo desperto. Os espíritos elementais aparecem em uma variedade quase infinita de formas e tamanhos. Cada uma dessas criaturas tem personalidade e temperamento distintos, características fortemente influenciadas pela natureza elementar de um espírito. A presença do quinto elemento, o espírito, também afeta a disposição desses seres elementais. O mundo com superabundância de espírito pode dar origem a elementais nativos que são passivos e carecem de fisicalidade. Por outro lado, um mundo com muito pouco espírito pode gerar elementais que são altamente agressivos e incrivelmente destrutivos. Os mortos-vivos são ex-mortais que morreram e ficaram presos entre a vida e a morte. Esses seres trágicos obtêm o poder das energias necromânticas que permeiam o universo. A maioria dos mortos-vivos é movida pela vingança e pelo ódio para destruir a única coisa que nunca mais poderão ter: a vida. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do Kirin Tor, clica no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos de todos os reinos da existência. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais, que os links estão na tela e na descrição para vocês ficarem sabendo dos próximos contos e histórias e tudo que eu estou trabalhando. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.